judeu da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre da minha mãe e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. Amém, meus amados? Amém. Eu estava pensando, quando eu estava olhando para esse texto, algo me veio à mente. Pessoas que foram mudadas, pessoas que foram transformadas pelo poder de Deus por causa de uma circunstância. Por exemplo, uma pessoa, ela foi mudada de vida depois de uma doença ou depois de um câncer, e aquela pessoa, depois daquela doença, ela foi totalmente transformada pelo poder de Deus. Uma outra pessoa, ela foi mudada depois de um acidente de carro. Ela diz: Deus me deu agora uma segunda vida, e nessa vida eu quero dedicar toda ela para Deus. Tem pessoa, eu me lembro de um amigo meu, que ele fez uma leitura de um livro do Philip Yancey, um autor muito bom, e depois daquela leitura, depois daquele livro, ele nunca mais foi o mesmo. Ou teve pessoa que depois de ter assistido um filme cristão, ela também foi transformada, mudada pelo poder de Deus. Sim, alguma coisa, alguma circunstância, algum momento fez com que aquela pessoa conhecesse profundamente Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E quando eu observo o texto que foi lido nesta noite, está falando da experiência do apóstolo Paulo, está falando da conversão do apóstolo Paulo. Algo aconteceu com ele, uma circunstância. No caminho de Damasco, ele teve um encontro com Deus, e a partir daquele instante, doravantemente, a sua vida foi mudada, a sua vida foi alterada pelo poder de Deus. Mas o apóstolo Paulo, ele faz questão de dizer para nós a respeito do Evangelho de Jesus Cristo. Esse Evangelho que muda, esse Evangelho que faz o impossível na minha vida e na sua vida. Se nós estamos aqui nessa noite, se você está aqui nessa noite, é porque o Evangelho chegou até você. Jesus chegou até você e a sua vida foi mudada, a sua vida foi alterada pelo poder de Jesus. E uma coisa que me chama a atenção, no versículo 11 e 12, ele está falando a respeito do Evangelho. Ele fala assim: o Evangelho que eu estou anunciando para vocês não tem origem humana, não veio da terra. O Evangelho que eu estou falando para vocês não foi algo me passado, ou seja, não foi alguém que me disse, mas o Evangelho que eu estou falando para vocês, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Louvado seja o nome do Senhor. Não é uma invenção humana. Se fosse invenção humana, não estaremos aqui nesta noite. O Evangelho que nós recebemos não é uma
Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ele fala de revelação, ele está falando de Apocalipse. Essa palavra diz a respeito de tirar o véu. O véu foi tirado. Deus revelou a sua palavra. Essa palavra, ela veio do céu para a minha vida e para a sua vida. Esse evangelho não é seu, mas é o evangelho de Deus. Essa palavra não veio de tradição humana, mas ela veio do próprio Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eles estavam dizendo lá no livro de Gálatas que para você ser salvo, para você conseguir a sua salvação, eles diziam assim: alguns irmãos, você tem que ser circuncidado. Olha, para você alcançar a sua salvação, você tem que guardar o sábado. Aquela mulher, o Ellen White, ela fala naquele livro que os adventistas estavam dando aí para todo mundo esses dias. Ela afirma naquele livro que guardar o sábado equivale para a salvação eterna. Onde já se viu? Aonde fala no Novo Testamento que se você guardar o sábado, você será salvo? Não! É um evangelho desconhecido. É um evangelho que não está na palavra de Deus. Eles também estavam dizendo: para você ser sábado, você não pode comer certos tipos de alimento. Não é isso não. A palavra de Deus não é isso. O evangelho são as boas novas de Jesus para a minha vida, que Ele morreu na cruz, em meu lugar, morreu na cruz, em seu lugar, Ele deu a vida dele, no lugar da sua vida, para que nós estivéssemos aqui nessa noite. Ele vai dizer assim: vocês ouviram? Vocês ouviram? Paulo está dizendo aqui para você: qual foi o meu proceder antigamente no judaísmo? Vocês já ouviram a minha história? Como sobremaneira eu perseguia a igreja de Deus e a devastava. Olha só o que Paulo está dizendo aqui para nós. Ele perseguia a igreja de Deus sobremaneira. E ele agia com violência. Paulo, ele era temido no meio da igreja. Todo mundo tinha medo de Saulo de Tarso. Ele perseguia homens, ele perseguia mulheres, ele perseguia anciãos, ele perseguia crianças. Ele ia de casa em casa em Jerusalém, prendendo todos os cristãos que achasse, e arrastava todos eles para a cadeia. Interessante que vai dizer: aqueles que eram condenados à morte, ele dava a sua sentença. Diz o texto de Atos, capítulo 8, verso 3, que o apóstolo Paulo, Saulo de Tarso, ele participou ativamente da morte de Estevão. Ele estava ali. Ele guardou as roupas de Estevão depois que ele morreu. Morreu apedrejado pelos religiosos daquela época. Além de ser um perseguidor da igreja, de ir nas casas das pessoas, Paulo também era um fanático. Ele era um religioso. Ele era cheio de tradições religiosas. Ele diz assim no versículo 14: fui um dos judeus mais religiosos do meu tempo, e procurava seguir com todo cuidado as tradições dos meus antepassados. Ele era religioso. Ele foi
ao 8º dia. Eu pertencia ao povo de Israel. Eu era da tribo de Benjamim e era um severo perseguidor da igreja. O que eu quero dizer aqui para vocês nessa noite, 2 ângulos apresentei para vocês, 2 ângulos a respeito da vida de Saulo de Tarso. De um lado você vê um homem que perseguia, você vê uma figura brava, uma figura violenta. A imagem que se faz aqui é um touro bravo, um touro que perseguia a igreja de Deus. E além do mais, nós vimos também que ele era um homem religioso, um homem cheio de tradições. Eu fico imaginando um fanático inveterado, completamente dedicado ao judaísmo, e ao mesmo tempo um homem que perseguia a igreja e perseguia Jesus. E eu me pergunto nesta noite, será que esse homem, ele tinha condição de se converter? A pergunta que eu lhe faço, ele tinha condição de se tornar um cristão? Ou será que um homem desse teria condição de se tornar um apóstolo de Cristo? E a Bíblia diz que ele foi até o Sinédrio e conseguiu carta, porque muitos irmãos da igreja fugiram para Damasco. Todos estavam com medo de Saulo de Tarso, todos estavam apreensivos por causa dele, por causa da violência dele. Meus irmãos, ele era violento. Saulo de Tarso, ele era violento. É mais ou menos você imaginar aqueles caras lá, os muçulmanos, matando os cristãos, perseguindo os cristãos, cortando a cabeça de cristãos. A mesma coisa a gente pode falar de Saulo de Tarso. Era um homem violento, era um homem que, para derramar sangue de crente, ele não pensava 2 vezes. Religioso, cheio de tradições humanas. E ele estava indo em direção a Damasco. E Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco. Aleluia. Ele com alguns homens. E ele viu uma grande luz. Era meio-dia mais ou menos. Uma luz muito forte. Uma luz incandescente. Que chegou a cegar os seus olhos, porque ele já não estava mais vendo. E ele falou: quem és? Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele não respondeu: quem és? Eu sou Jesus de Nazareno. Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Aleluia. E Paulo caiu. E Paulo se converteu. Interessante que ele vai dizer assim, ó: porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou por sua graça, aprouve revelar o seu Filho em mim, para que eu pregasse aos gentios. Eu fico vendo o versículo 13 e o versículo 14, zeloso das tradições de meus pais. Mas no versículo 15, ele vai dizer, ele não fala que foi eu, mas ele bota a Deus. Deus me separou antes de eu nascer. Foi Deus que me chamou pela sua graça. Não tem mais eu. Não chama mais atenção para si. Eu perseguia a igreja, eu devastava a igreja, eu me avantajava aos demais. Agora não, é Deus que me separa.
nascer. Hoje eu estava vendo uma coisa do Albert Einstein, que inventou a teoria da relatividade. E dizem que o Albert Einstein, ele falou que o tempo não é absoluto. Antigamente, pela teoria do Isaac Newton, as pessoas pensavam que o tempo era um tempo absoluto. Mas depois de Albert Einstein, descobriu-se que o tempo não é mais absoluto, que o tempo ele é relativo. E eu estava pensando comigo, eu falei, isso aí é coisa de quem que não acredita em Deus. Pensar, imaginar que o tempo é simplesmente absoluto. Porque nós entendemos que o tempo ele nunca foi absoluto. Não! O tempo nunca é esse tempo que nós estamos acostumados, presente, passado e futuro. O tempo para Deus é muito mais do que isso. Para mim, para você, aparentemente, o tempo é absoluto. Estamos aqui no presente, daqui a pouco o futuro, o passado já se foi. Para mim e para você, mas para Deus, o tempo não é absoluto. Para Deus o tempo ele é relativo. Porque Deus ele não está circunscrito, Deus não está limitado ao tempo que nós vivemos. Porque o tempo de Deus é um tempo kairos. Deus ele está em todo o tempo, ao mesmo tempo. Deus não está limitado pelo presente. Deus não está limitado pelo futuro. Deus está acima do tempo que nós estamos acostumados. Deus ele vê o passado, Deus ele vê o presente e Deus ele vê o futuro ao mesmo tempo. Por isso que ele está dizendo que Deus me separou antes de eu nascer. Antes de você ser concebido, Deus havia separado você. Assim como ele escolheu Jacó, assim como ele escolheu o profeta Jeremias, eu te escolhi antes de você nascer, antes de você ser concebido. Deus já estava naquele tempo, um tempo que ainda não existia, mas Deus já estava lá. Ele estava te vendo, ele estava te olhando, estava lhe dizendo: eu estou te escolhendo, eu estou te separando, eu estou lhe consagrando. Consagrado. Ele está dizendo: e Deus me separou, Deus me consagrou antes de eu nascer. Eu fui consagrado pelo Senhor, eu fui escolhido pelo Senhor. Eu já tenho um lado, você já tem um lado. O lado que você tem é estar do lado de Deus, do lado do Eterno, do lado do grande eu sou, do lado daquele que pode todas as coisas. Não tem como escapar do eterno Deus. Paulo tentou escapar, Paulo tentou achar subterfúgios do eterno, mas Deus estava olhando para ele. Aleluia. Primeiro ele fala: Deus me chamou, Deus me separou antes de eu nascer. Depois ele fala: Deus me chamou pela sua graça, totalmente um amor, totalmente merecido. Aleluia, é pela sua graça, é pela graça que nós somos escolhidos. Paulo estiveram lutando contra Deus durante muito tempo. Eu fico imaginando, naquela pregação de Estevão, capítulo 7, eu estava meditando
foi chamado pela graça de Deus. Por mais que nós tentemos fugir dessa graça, por mais que você queira dizer assim: Senhor, eu vou viver a minha vida, Senhor, vou viver do jeito que eu quero, do jeito que eu imagino, Senhor, mas você não consegue ficar longe dele, você não consegue. Essa água que é Jesus, ela mata a tua sede. Essa água que Jesus, ela te sacia. Essa água que é Jesus, ela te dá alegria, ela te dá prazer, ela te dá contentamento. Por mais que você queira fugir, Ele está dizendo: eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. Assim como nós não merecíamos a graça de Deus, nós não merecíamos o amor de Deus, nós não merecíamos a longanimidade de Deus, não, nós merecíamos a condenação, o inferno, mas Deus nos amou tanto que mandou o seu Filho unigênito para morrer na cruz pelos nossos pecados. É a graça que te chamou, é a graça que te escolheu, é a graça que te redimiu, é a graça que tirou você da escravidão do pecado. A graça de Deus te escolheu, tirou você da escravidão. Éramos escravos do pecado, vivíamos à mercê dos pecados, dos vícios, éramos aí oprimidos pelo diabo, por Satanás, éramos oprimidos, mas Jesus foi lá e te salvou. Jesus foi lá e falou assim: você sabia que antes de você nascer, eu já havia te consagrado? Você sabia disso? Antes de você ser concebido, aliás, antes do seu pai conhecer a sua mãe, eu já lhe conheci, eu já lhe separei, eu já estava de olho em você, eu já estava de olho na sua vida. Você sabia que você é meu, que sem mim você não é nada, sem mim você é pequeno, sem mim você é uma folha seca jogada ao léu, que vai para lá e vai para cá. E ele termina dizendo assim: olha o privilégio, aprove a Deus revelar o seu Filho em mim. Que maravilha, que maravilha. Paulo está dizendo: eu era terrível, eu era terrível, eu era ruim, eu era um capeta, eu persegui a igreja. Jesus apareceu para mim, Jesus teve misericórdia de mim, Jesus me visitou lá na estrada de Damasco, me chamou pelo nome: Saulo, Saulo. Jesus me chama pelo nome nesta noite. A misericórdia do Senhor está sobre a sua vida. Agora Ele está dizendo: e o Senhor aprove revelar o seu Filho em mim. Agora eu me tornei o quê? Um apóstolo, eu me tornei um pregador, eu me tornei um arauto, eu me tornei um evangelista. Eu estou falando para todo mundo que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus batiza com o Espírito Santo e que Jesus, Ele leva para o céu. Você já imaginou? Deixa eu te falar uma coisa. Jamais passou pela minha cabeça que um dia eu estaria aqui pregando a respeito de Jesus. Jamais eu imaginei que Ele me daria essa salvação tão grandiosa.
tão maravilhosa. A irmã Michele se prepara em nome de Jesus para cantar um louvor. Jamais imaginei. Talvez você jamais imaginou que um dia estaria aqui. Esses dias eu estava falando, o médico olhou para mim e disse assim, ele viu essa linguinha que nós temos embaixo assim, abriu a minha boca e falou assim: você acredita em Deus? Como assim, doutor? Você acredita em Deus? E a minha esposa estava junto. Falei, sim, ó, com certeza que acredita em Deus. Você sabia que era para você ter a boca dividida ao meio? Porque a tua linguinha ela é dividida no meio. E todo mundo que tem essa língua dividida ao meio, a boca é dividida ao meio e tem dificuldade de falar. Falei, olha, eu era gago, ainda sou, mas sou pregador. Você é pregador? Sou pregador, professor. Ele falou assim, você é um milagre. O médico falou para mim, você é um milagre de Deus. É raro ver alguém que tem essa língua dividida ao meio, que falar do jeito que você fala, que não tem nenhuma alteração do lado de fora. É Deus que faz isso na minha vida.